Mariana Canticastro, diretora de Recursos Humanos da Randstad Portugal. Para mim, diversidade e inclusão é uma forma de estar na vida e uma forma de pensar, e tem que haver coerência entre ambas. O meu nome é Carla Caracol, eu sou diretora de Recursos Humanos do Grupo Renascença Multimédia, sou professora universitária, sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Diversidade e inclusão nada mais é do que respeito, aceitação, dignidade e oportunidades. Olá, sou a Margarida Castro Caldas, coordenadora do Inclusive Community Forum da Nova SBE. Para mim, a diversidade e inclusão é algo fundamental para que qualquer pessoa possa cumprir o seu projeto de vida. Olá, seja bem-vindo à série Human Forward Talks para mais uma conversa onde o tema da diversidade e da inclusão está em destaque. São vários os estudos das mais conceituadas consultoras internacionais que demonstram que as organizações inclusivas e que privilegiam a multiplicidade cultural, de géneros, de gerações, de orientações sexuais, entre outras características que fazem parte da diversidade humana, quando incorporadas na estratégia de gestão das empresas, são um fator de inovação e de sucesso. Mas será que as lideranças já estão verdadeiramente comprometidas com esta realidade? E o que nos diz a experiência de quem já passou da teoria à prática? Fique connosco para uma partilha de ideias que pretende dar resposta a estas e a outras perguntas que é fundamental colocar. E começo por agradecer a presença das nossas convidadas, sejam bem-vindas. E começo exatamente pela Mariana Canto e Castro. Uma empresa pode incorporar a diversidade sem ser inclusiva ou pode ser inclusiva sem incorporar a diversidade? Não é fácil, mas pode acontecer. Diversidade, inclusão e sentimento de pertença. Agora juntou-se um terceiro conceito a esta frase. É um bocadinho aquele comentário que se ouve, que é uma coisa é sermos convidados para a festa, outra coisa é sermos convidados para dançar e outra ainda é gostarmos daquilo que estamos a fazer. E portanto, sim, eu atrevo-me a dizer que sim, principalmente quando o conceito não é verdadeiramente sentido e quando não é verdadeiramente vivido e quando existe mais como fachada ou como algo que tem que ter o tick in the box para que a empresa seja bem vista, tenha uma determinada imagem, seja percepcionada de uma determinada forma. Portanto, sim, não devendo acontecer. O ideal é ser tudo, é ser diversa, é ser inclusiva e proporcionar sentimento de pertença a todos os que lá estão e a todos os que querem ir para lá. Muito importante também. Margarida Castro Caldas é coordenadora do Inclusive Community Forum da Nova SBE. Esta iniciativa pretende promover exatamente aqui a inclusão. E lhe pedi para nos falar muito brevemente sobre o projeto e depois para nos ajudar também a perceber se tem a mesma visão que nos passou aqui a Mariana. Certo. Então, o ICF nasceu há cerca de 5 anos atrás, aqui com o objetivo de criar uma comunidade mais inclusiva para as pessoas com deficiência. Portanto, nós aqui no tema da diversidade e inclusão focamos neste pilar tão importante, que é a inclusão das pessoas com deficiência. E dentro deste tema é um mundo, não é? Poderíamos fazer um monte de coisas. E, portanto, aquilo que nós optámos por fazer foi trabalhar este tema da inclusão por diferentes tópicos. Começámos a trabalhar pela empregabilidade das pessoas com deficiência e depois passámos ao tema da educação. Os dois temas andam muito de mãos dadas, naturalmente, um com o outro. E por isso é isso que temos feito aqui no âmbito da Nova SBE, que é onde está o nosso projeto. Também no início, logo desde o início, surgiu aqui uma parceria com a Randstad que nos alegra bastante e que nos mostra que no fundo tem havido uma evolução muito positiva por parte das empresas neste tema do recrutamento inclusivo. E quanto aqui ao tema que perguntava a Mariana, sem dúvida, eu acho que a inclusão é fundamental para que cada pessoa possa cumprir o seu projeto de vida, seja ele qual for, e por isso é muito importante haver cada vez mais empresas que pretendem promover a inclusão
e enfim, organizações que ajudam a que isto possa ser concretizado, que essa vontade seja concretizada. E que vejam a inclusão como parte da diversidade, certo, Carla? Absolutamente crítico. Eu estava a ouvir a Mariana e estava-me a lembrar claramente daquilo que muitas vezes nós visualizamos, conseguimos observar nas organizações, que é, até temos alguma diversidade, mas muitas vezes com propósitos de promoção da marca. Só para pormos os relatórios sociais bonitinhos e cumprirmos as cotas a que somos obrigados. E há efetivamente diversidade e não há inclusão. E isto é uma realidade que continua a acontecer, que não é efetivamente aquilo que nós devemos ambicionar enquanto gestores de pessoas dentro das organizações. É efetivamente uma abordagem que não é uma abordagem séria a esta temática, porque diversidade sem inclusão não faz qualquer tipo de sentido. E se nós conseguimos atrair pessoas efetivamente diferentes, devemos ter também como missão que estas pessoas sejam efetivamente integradas e válidas para aquilo que é o seu propósito pessoal, mas também para aquilo que é o contributo dentro do próprio negócio. Eu acho que está perfeitamente interligado uma coisa com a outra, não deve estar dissociada de forma alguma, e nós temos responsabilidades ao nível do desenho, da concepção, das políticas, dos processos e das práticas, que sejam transversais e que tratem estes temas de uma forma muito séria. Uma das coisas que a Carla fala muito é que, apesar de se ter de facto o discurso da diversidade, da inclusão, as empresas continuam a procurar a clonar-se, não é? Portanto, também tem uma visão de que este continua a ser de facto o mindset, não é, das empresas. Sim, é o mindset ainda vigente, não é? Que nós conseguimos constatar no cotidiano. Eu acredito muito sinceramente que nós, quando falamos em diversidade, temos que sair daqueles chavões mais habituais do género, do sexo, da idade, orientação sexual. Enfim, temos que ser muito mais abrangentes, que é quando vamos para processos, por exemplo, de recrutamento e seleção, ou quando vamos para processos de desenvolvimento mais diferenciado, que não aqueles para cumprir o que é obrigatório por lei, nós temos que efetivamente pensar em dar oportunidades a pessoas que sejam diferentes de nós. O que é que nós temos invariavelmente? Temos as chefias, temos os líderes organizacionais a procurarem alguém com o mesmo background, com um percurso mais ou menos parecido com o deles, e isto acaba por reproduzir apenas o sistema. E isto não aporta nada de novo para as organizações. Ora, nós estamos numa altura tão dinâmica, tão volátil, a uma velocidade nunca antes vista, que se nós continuarmos neste sistema de clonagem, de reprodução do sistema, o que é que nós vamos ter? Vamos ter empresas que pensam todas da mesma forma, que não vão estar a inovar e que não vão estar a ser o espelho da sua própria sociedade. Portanto, vão estar a desvirtuar aquilo que é a sua própria contribuição para a sociedade e para as pessoas que integra dentro dessa mesma organização. Mariana, e isto é um fator crítico hoje em dia também na avaliação de quem procura uma empresa para trabalhar. Portanto, as gerações mais novas estão hoje muito mais, filtram muito mais a partir também desta perspectiva, não é? Selecionam empregadores que tenham de facto esta visão. O mais possível. Então, nas gerações mais novas nota-se imenso, não só por isto que a Carla acabou de dizer, porque depois as empresas ficam datadas, ficam cristalizadas no tempo e de repente... Elas são vistas como antiquadas? São vistas como antiquadas e depois nós parece que estamos aqui numa realidade espaço-temporal diferente, não é? A velocidade de mudança, de transformação é tão grande que realmente uma empresa que, eu atrevo-me a dizer que ao longo de um ano não evolua na sua forma de se posicionar, de repente parece que está uma década atrasada face à evolução da sociedade. E as gerações mais novas não perdoam, porque ao entrarem para o mercado de trabalho, o que é que querem? Cada vez mais flexibilidade, conciliação do trabalho pessoal, do trabalho com a vida pessoal, um forte equilíbrio aí e uma coisa que hoje em dia eu sei que se fala muito, mas que é real, o propósito. Esta empresa faz o quê? Como é que vocês, empresas, se posicionam na sociedade? Qual é que é a vossa visão de futuro? Isto é-nos questionado nas entrevistas de emprego, onde antes os candidatos iam numa posição errada, quase que de subserviência, por favor deixem-me ter a oportunidade de trabalhar convosco, agora é ao contrário. Vamos lá ver se eu entendo que é interessante vir trabalhar para aqui, para que eu possa aprender convosco a empresa, mas que também vos possa dar o meu saber e os meus conhecimentos. E são exigentes.
E ainda bem que o são, porque eu acho que é só deste grau de exigência mútuo que a relação empresa-candidato e depois empresa-colaborador tem tudo a ganhar e ser muito rica, não é? E quando se auscultam estes ecossistemas, as pessoas que, enfim, que trabalham já em empresas que privilegiam muito a diversidade, a inclusão, qual é o feedback que se tem destes colaboradores que trabalham lado a lado com pessoas de diferentes culturas? Eu acho que é aquilo que se falava há bocado, que é o sentimento de pertença. É qualquer coisa que de facto a pessoa pensa, isto faz a diferença. Eu posso aprender com alguém que é diferente de mim. O clone é maçador. Estar com alguém que é igual a mim o tempo todo e ter muitas Marianas iguais umas às outras é amassador. Eu quero ter a possibilidade de ter uma opinião diferente, até uma opinião que me confronte e até que me deixe incomodada, porque é isso que me vai pôr a pensar, e das duas uma, ou vou corroborar a minha opinião, porque na verdade chego à conclusão que era assim, ou vou ganhar uma nova perspectiva sobre os assuntos, sobre os problemas, sobre o que seja. E isso é extremamente enriquecedor, culturalmente, socialmente e corporativamente. Portanto, o que é que as pessoas sentem quando estão numa empresa diversa? Eu acho que podem estranhar, mas depois entranham. E quando fazemos entrevistas de saída, quando acompanhamos o percurso destes colaboradores, é um ponto que é mencionado, não digo sempre, mas percentualmente muito, muito forte, isso de dizer eu valorizo a diferença, eu valorizo que aqui haja pessoas de diferentes backgrounds, eu valorizo o facto de ter trabalhado com uma pessoa que tinha a opinião diametralmente oposta da minha e termos liberdade para expressar, não sofrermos represálias por causa disso e até valorizarem o nosso ponto de vista ser diferente. Portanto, eu acho que é muito saudável em termos de ambiente organizacional. E falámos aqui que as lideranças têm, de facto, aqui um papel muito importante. Às vezes, a própria liderança, o facto do board até administrativo ser ele próprio um espelho dessa diversidade, também pode fazer toda a diferença nas oportunidades. Passava aqui agora à Margarida. A lei da inclusão, as cotas entrou agora em vigor em este ano de 2023. É preciso haver uma lei de cotas para as lideranças pensarem na inclusão? Se é preciso ou não, acho que isso dava uma boa conversa. Mas... Estamos aqui para isso. Mas eu acho que seria outra conversa. Eu acho que, sem dúvida, que tem um grande impacto e está à vista de todos que está a ter já um impacto e ainda agora a lei, apesar de ser de 2019, entrou agora em vigor em fevereiro. E, portanto, vê-se um crescente interesse, uma crescente vontade de estar no tema, que eu acho que seria injusto dizermos que é só por causa da lei, acho que não podemos dizê-lo e não seria verdade. Há muitas empresas que fazem recrutamento inclusivo há muitos anos e, portanto, têm aqui um longo caminho. Já se sentem comprometidas. Exatamente, muito antes de existir esta lei. Outras empresas que se calhar até começaram a fazê-lo mais tarde e possivelmente até motivadas por uma cota, mas que já cumprem a cota e, portanto, querem fazer mais. Por isso, acho importante referir que, apesar de haver esta cota para pessoas colaboradores com deficiência nas grandes e médias empresas, não é a cota que tem sido a principal motivação, ou pelo menos não é essa a visão que nós temos das empresas com quem temos trabalhado. Agora, que é importante, acho que também não podemos negar, porque, de facto, as empresas que não queriam pensar no tema têm que pensar, não é? São forçadas a pensar. E, portanto, eu diria que numa fase ainda mais inicial, que apesar de tudo é ainda onde nos encontramos, é importante e tem tido um forte impacto e talvez ainda seja necessária para as lideranças, para algumas, pelo menos. O que é que pensa destas lideranças que precisam ter umas cotas para olhar? Tantas coisas a dizer sobre isso. Eu concordo em absoluto com esta questão das cotas, que é quando nós não conseguimos normalizar esta necessidade, porque ainda não temos ou empatia suficiente, ou cultura suficiente para darmos estas oportunidades a pessoas diferentes de nós, efetivamente a lei das cotas pode ajudar a dar um primeiro empurrão para que as pessoas também percam receio de muitas vezes faça essa diferença. As pessoas têm medo e eu acho que isso é legítimo. E só a relação de grande proximidade com estas pessoas ditas diferentes é que pode desmistificar uma série de preconceitos que existem, muitas vezes perfeitamente subconscientes.
E só assim é que eu acho que efetivamente nós vamos conseguir dar um passo em frente, sobretudo para gerações como a minha ou pessoas com mais idade do que eu, porque as novas gerações, conforme dizia a Mariana, já pensam de uma forma um bocadinho diferente, até porque tem sido feito um trabalho nas escolas, nas universidades, nesse sentido. Agora, não nos podemos esquecer que os líderes organizacionais são pessoas ou da minha geração, na sua grande maioria, ou numa geração ainda com mais idade do que eu. Então o que é que acontece? Acontece que as pessoas não estão muitas vezes preparadas para a diferença, ainda estão naquele mindset da clonagem, da cultura organizacional, de meter as pessoas nas caixinhas e têm que sair daí. Mas para sair daí eles têm que ser suficientemente confiantes, têm que não se sentir inferiorizados com medo de serem ultrapassados por alguém que tem ideias diferentes e que aportam valores diferentes e que não se importam de questionar tudo aquilo que era o mindset e o status quo e até então. E muitas vezes isto é quase um salto de confiança. E não é simples para estes líderes mais vintage, se assim quisermos utilizar. Contra mim falo, atenção. Mas é efetivamente aqui uma normalização, que é um processo. Nós não podemos pensar que a lei das cotas vai mudar tudo de repente, que vai ser tudo extraordinário. Há um processo de aprendizagem. Agora, este processo de aprendizagem é um processo muito de conciliação, muito de capacitação, muito de confiança e muito daquilo que é trabalhar também as próprias lideranças numa forma, primeiro, mais de forma imperativa, depois, acredito eu, já numa base de confiança por aquilo que é o potencial das pessoas também diferentes que aportam aqui mais-valias completamente distintas, que podem até ser mais-valias para o próprio negócio, porque a nossa sociedade é uma sociedade também ela diversa, portanto, quanto mais nós tivermos essa realidade in-house, melhor estamos preparados para poder dar resposta a todos aqueles que são os nossos clientes, os nossos stakeholders. Mariana, quais serão aqui os entraves destas lideranças, por exemplo, para olhar para a inclusão de uma forma mais, digamos, enérgica ou ativa, para chegarmos ao ponto de ter que pormos cotas, não é? Já percebemos que as cotas não é só por causa das cotas, mas as cotas vêm ajudar. Quais são aqui os entraves que muitas vezes estes líderes têm na contratação destas pessoas, enfim, com deficiência ou com algum tipo de deficiência? Eu acho que é o que a Carla disse, é o receio. É o receio de alterar o status quo e de pensar, eu tenho um modelo que funciona desta forma, consigo encontrar, ir de encontro aos níveis de produtividade, de rentabilidade, àquilo que me é pedido, vou mudar. E se começo a não conseguir entregar? E se um modelo que funcionava e uma equipa que estava a ganhar, de repente começa a perder? Vai ser a minha responsabilidade e vão dizer que foi pela decisão que eu tomei, porque passei a ter mais trabalhadores portadores de deficiência ou porque passei a ter as cotas de género mais equilibradas ou que isso afetou o clima organizacional ou porque introduzi pessoas de diversas nacionalidades que até culturalmente não se enquadram, não se articulam tão bem umas com as outras, estraguei o ambiente empresarial, pus em causa o algoritmo e, portanto, logo igual a minha produtividade vai começar a descer. E eu acho que este é o grande receio. E depois acho que é também parte da natureza humana, não é? É o receio da diferença, um bocadinho de resistência à mudança, algum conservadorismo que eu acho que é muito característico da mentalidade portuguesa, em alguns setores se calhar mais vintage, para usar esta expressão fantástica que a Carla usou, e tudo isso junto acaba por dar aqui uma mistura menos propensa a mudar, a arriscar, a transformar, peço desculpa, propensa à transformação, porque isto é mais do que mudança, é transformação mesmo. Margarida, na sua experiência, através até do fórum com as empresas, vamos falar então das vantagens dos empregadores que já são extremamente inclusivos e que já apostam nesta mão de obra, neste talento. Quais são aqui as vantagens que são apontadas? Claro. O que é que lhe diz a sua experiência? Então, eu queria só completar aqui com um ponto que a Mariana fez e, sem dúvida, eu também estou muito de acordo, que é esse medo, mas eu diria que este medo vem muito também pelo desconhecimento. Um desconhecimento pleno da deficiência, e isso vê-se com as diferentes empresas, consoante, como falávamos nos líderes, se os líderes têm experiências pessoais que com alguma pessoa com deficiência têm uma vontade e uma abertura enorme
a este tema, e é diferente de uma pessoa que nunca se cruzou com uma pessoa com deficiência e, portanto, não tem essa sensibilidade já criada. Portanto, eu acrescentaria também esse ponto. Quanto a vantagens, parece estranho falar em vantagens, mas de facto nós temos testemunhado um impacto muito positivo nas empresas que têm contratado pessoas com deficiência. Como eu dizia, tanto acompanhamos empresas que já fazem recrutamento inclusivo há muitos anos, como empresas que mais recentemente começaram a dar os primeiros passos e, portanto, têm agora as primeiras experiências. Mas de todas elas, eu diria que, no geral, a experiência tem sido muito positiva. Se calhar desde logo a humanização sem dúvida, empresa, e das próprias equipas, não é? Muito do testemunho passa exatamente por aí, que as equipas se tornam mais humanas, existe um espírito de interajuda muito maior para com todos, não só para com a pessoa com deficiência, que muitas vezes até não precisa de qualquer tipo de ajuda porque se adapta perfeitamente à função, mas a equipa fica toda com uma maior atenção ao outro. Eu diria que, sem dúvida, aqui um ponto que é fundamental e que muitas vezes não se fala, que é não só a retenção de talento, porque as pessoas com deficiência, no geral, que nunca tiveram uma oportunidade de ter um trabalho, finalmente acontece essa oportunidade, vão agarrá-la como mais ninguém o faria e, portanto, isto é uma experiência que nós temos visto de muitas empresas nos testemunharem. E também uma captação de talento que não fariam se não estivessem no recrutamento inclusivo. Hoje em dia existem cerca de 13.500 pessoas com deficiência nos centros de emprego. Portanto, existem 13.500 pessoas dispostas e com vontade tanta falta de mão de obra que de trabalhar. a passar, exatamente. E é um talento que é desperdiçado, não é? E que poderia e que não quer ser desperdiçado e, portanto, diria que isso é uma clara vantagem, poder aproveitar o talento que existe e essa vontade grande de agarrar essas oportunidades. Carla, vamos pegar aqui na palavra talento. O talento, de facto, não tem deficiências, não tem género. O talento é talento, não é? Sim, o talento é transversal. Exatamente. Qualquer um de nós tem talento. Uns para umas coisas, outros para outras. A questão aqui é como é que nós, organizações, conseguimos otimizar aquilo que é o potencial disponível para cada uma das pessoas, naquilo que mais diverso estas pessoas têm, de que forma é que estas pessoas conseguem transformar esse mesmo potencial para mais valias dentro das diferentes organizações. Mas de que forma é que estas organizações, através dos seus líderes, conseguem identificar este talento detido. E isto é um desafio para nós, enquanto gestores organizacionais. Porquê? Nós conseguimos até atrair e reter estas pessoas, mas há uma coisa que temos sempre que ter em atenção, que é as avaliações, que é um processo de recursos humanos normais, não pode ser feita dentro daquilo que são os parâmetros das outras pessoas consideradas normais. É evidente que tem que haver aqui um ajuste, uma adaptação, porque senão, aquilo que a Mariana falava há pouco de o receio da produtividade, os KPIs depois não são minimamente favoráveis. Se nós não tivermos aqui este cuidado de ajustamento, de adaptação à realidade individual de cada um. E eu acho que isto é uma coisa crítica quando falamos em capacitar as pessoas para o exercício da função. É recrutar, é capacitar, mas depois é saber avaliar considerando aquilo que são os parâmetros específicos desta pessoa. E isto também é talento, porque esta pessoa não deixa de ter potencial só porque o seu KPI é diferente do que aquilo que é outro colaborador que desempenha exatamente a mesma função, mas que está numa condição de normalidade, se assim queiramos dizer. Eu acho que esta questão do talento é uma questão que não é muitas das vezes bem abordada dentro das organizações, que é as tais caixinhas que falava há pouco, nós temos tudo muito padronizado e depois tudo o que foge àquilo que é a regra dominante, temos tendência a deixar escapar. E é muitas vezes aqui que nós conseguimos ir buscar aquilo que é a variável que acrescenta, é a variável que é mais rica para conseguirmos aportar então mais valor. E isto não tem nada a ver com uma tendência dos últimos anos que é marketingizarmos os recursos humanos. Não, isto tem que ser vivido através dos valores das organizações. E esta questão de mindset é fundamental. Todos nós temos talento, os nossos talentos são diversos, como é que os conseguimos
aproveitar, como é que os conseguimos otimizar, quais são as melhores práticas em termos de gestão e estamos ou não a ser capazes de capacitar as nossas pessoas, mas também as nossas lideranças para o saber identificar, de uma forma diferente entre todas elas. Mariana, na própria Randstad, a Mariana é diretora de Recursos Humanos da Randstad, vocês fazem este processo, por exemplo, recrutam também pessoas com deficiência e depois fazem este acompanhamento, preocupam-se com esta capacitação, com esta forma de integrar estas pessoas? Sim, sendo que não estamos no ponto onde gostaríamos de estar ou onde sabemos que temos que estar. É todo um processo que não se inicia agora, nós já o fazemos há algum tempo, mas sabemos que temos que o melhorar, porque exatamente ao fazê-lo compreendemos onde é que vamos falhando, onde é que não estamos a ter sucesso como poderíamos estar e o que é que temos que ir ajustando. E sim, relativamente às pessoas portadoras de deficiência, há que pensar que o processo de recrutamento é diferente, que o processo de integração é diferente, que o onboarding, a forma de ter estas pessoas envolvidas, integradas e na sua plenitude de rendimento profissional nas equipas é diferente. Se alargarmos este conceito de diversidade para outras pessoas que não as portadoras de deficiência, para pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes backgrounds culturais, diferentes aprendizagens, diferentes valências, ensino técnico ou profissional, universitário, doutorados, pessoas com o 9º ano, tudo tem que ser olhado enfim, eu diria feito quase à medida de cada um. É um trabalho muito complexo, não é? E em empresas, desafiante. E muito desafiante, e em empresas muito grandes, muito difícil. Tentar padronizar tanto quanto possível por grupos, porque sim, cada um destes grupos tem as suas especificidades. E se nós não olharmos para as especificidades, se quisermos tratar todos por igual, vamos cometer a maior de todas as injustiças, não é? Porque não se pode avaliar, agora uma coisa muito poética, se o KPI de uma ave é a velocidade de voo, nós não podemos avaliar um elefante pela velocidade de voo, não é? Temos que o avaliar, se calhar, por força, por memória, seja pelo que for. E nós nas empresas temos que fazer justamente a mesma coisa, que é perceber quais são os pontos fortes e a melhorar de cada cluster destas pessoas, destas tipologias, e apostar neles. Porque as pessoas têm talento, e atenção, não é porque é portador de deficiência que é recrutado, não é porque tem uma nacionalidade diferente que é recrutado, não, é porque tem talento e tem fit para aquele lugar. Portanto, ter uma deficiência, ser de uma nacionalidade diferente ou ter um background cultural completamente diverso ou uma orientação sexual diferente, é apenas uma das características da pessoa. Nós temos que virar mesmo aqui o ênfase que se dá à questão. E chegar um dia ao ponto de eu nem reparei que o candidato era portador de deficiência, porque era o candidato para o lugar. Mas era uma pessoa invisual, não reparei. Porque de facto não é isso que nós estamos à procura. Estamos à procura do talento certo para aquela função. E a educação, Margarida, tem um papel fundamental aqui, não é? Porque é através da educação, das escolas, da formação, que também se preparam estas lideranças com esta visão para, enfim, terem este modelo de gestão mais inclusivo, claro, que incorpora a diversidade. Claro, sem dúvida. Nós também, estando na nova SBS, sendo uma universidade, temos essa missão muito consciente, não é? De trabalhar com os próprios alunos da faculdade. Posso referir aqui um projeto que nós vemos que tem tido muito impacto e onde a Randstad também desde o início tem estado envolvida, que é o peer-to-peer. O peer-to-peer é um projeto de preparação para o mercado de trabalho que junta em pares um aluno universitário e uma pessoa com deficiência que procura um trabalho. E o objetivo, são 2 objetivos principais deste projeto. Um deles, sem dúvida, é esta preparação em conjunto, portanto, uma preparação que prepara os 2 de igual maneira para o mercado de trabalho, porque o aluno daqui a 2, 3 anos irá estar no mercado de trabalho e, portanto, precisa dessa capacitação da mesma forma que a pessoa com deficiência que está à procura de um trabalho. Mas, por outro lado, aqui um objetivo indireto, eu diria, mas muito claro ao mesmo tempo, que esta sensibilização, não é? Como eu dizia, faz imensa diferença as pessoas terem contacto com uma realidade que é diferente da minha. Isso sensibiliza, isso capacita para o futuro, não é? E então é este objetivo indireto de capacitar os futuros líderes, os líderes da amanhã, que são os jovens de hoje,
para poderem de facto chegar às empresas e quererem já terem esta mentalidade, não ser algo que lhes é novo, lhes é apresentado como uma novidade, mas contratar uma pessoa com deficiência, mas como é que isto pode acontecer, isto faz sentido ou não, enfim, já é algo que vem de trás trabalhado, isto é muito importante e neste projeto tem sido fortemente trabalhado e tem-se visto o impacto dos próprios alunos, não é? Por este ponto que a Mariana também falava, pela capacidade. Não é nunca aqui a nossa lógica da incapacidade e o que é que a pessoa não faz, mas sim o que é que a pessoa faz, não é? O que é que são as minhas capacidades, o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto de fazer. E tem sido uma experiência transformadora para ambos, não é? O conhecerem esta realidade diferente da minha e perceberem, mas porquê tantas dificuldades e porquê que se calhar as empresas não estão ainda tão abertas a este ponto. É algo que surpreende os alunos, de facto, com este programa. E falámos aqui muito do impacto que tudo isto pode ter no negócio, não é? Carla, as empresas que não mudarem, que não se transformarem para esta visão de diversidade, de inclusão, podem sofrer consequências económicas, na sua opinião? Eu acredito sinceramente nisso, porque, conforme dizia há pouco, eu acho que as nossas organizações têm que ser o espelho da própria sociedade. Ora, se a nossa sociedade é diversa, se nós não estivermos a receber esta diversidade dentro da nossa própria casa, nós não vamos ter os nossos serviços, os nossos produtos adequados para o mercado. Portanto, é imperativo que isto assim seja. Agora, deixe-me dizer também uma coisa, que é, as organizações terão que fazer necessariamente este caminho de procurar maior diversidade dentro de casa e de sua respectiva inclusão. Mas tudo aquilo que também é diferente não se pode autossegregar. Tem que estar disponível para aproveitar as oportunidades e para aceitar realmente aquilo que são as oportunidades que o mercado está disponível para dar, dentro daquilo que também são os parâmetros diferentes, conforme já aqui falámos, seja do acolhimento, do onboarding, seja da avaliação, dentro dessa própria organização. E digo isto por causa da questão de género, por exemplo. Nós muitas vezes dizemos que queremos ter organizações mais equilibradas entre homens e mulheres. E muitas vezes continuamos a constatar nas diferentes gerações, até nas gerações mais jovens, mulheres que continuam a assumir para si tudo aquilo que é a responsabilidade doméstica e da responsabilidade familiar. E isso acaba por não ser propriamente um bom passo para esta distribuição mais igualitária dentro das nossas organizações. Tem que haver também aqui uma maior responsabilização, designadamente das próprias mulheres, para conseguirem dividir tudo aquilo que é a responsabilidade doméstica e familiar com o respectivo marido. Porque depois é evidente que aquilo que é a sua disponibilidade em termos profissionais, de gestão de carreira, de progressão na carreira, pode ficar mais condicionada e muitas vezes nós não falamos isto de uma forma aberta. E eu acho que é importante nós continuarmos a trabalhar nas novas gerações que ainda têm muito para fazer, todas estas questões e continuarmos a desmistificar que aquilo que é, por exemplo, a responsabilidade enquanto mães, enquanto pais, não depende só da mulher, tem que ser uma responsabilidade dividida, partilhada. Começa em casa, então, essa visão de diversidade e de inclusão, não é, Mariana? Começa mesmo. E como a Margarida dizia, tem tudo a ver com a educação. E eu acho que é tão paradigmático que esta existência do ICF exista numa universidade. Que pena não existir num liceu, que pena não existir numa escola primária e até me atrevo a dizer que pena não existir numa creche. Porque eu acho que assim o trabalho começava a fazer-se desde o início. Na raiz. Na raiz, mas na verdade ele tem que começar em casa. Mas se nem todas as casas podem ter a mesma preparação ou nem todas as pessoas possam ter a mesma forma de se posicionar relativamente a estes assuntos, por isso é que aqui o papel das instituições de ensino é tão importante. E não é dogmatizar as crianças e não é fazer lavagens cerebrais, não se trata de nada disso. Trata-se de ajudar a ver um problema de uma perspectiva 360 graus. E depois cada um tira as suas conclusões. Isto é um trabalho que deve ser feito nas casas, nas famílias, é um trabalho que tem que ser obrigatoriamente feito nas escolas. E eu acho que assim criamos pessoas capazes de pensarem os problemas de forma completa. São
miúdos, depois vão ser alunos de liceu, eventualmente vão para as escolas técnico-profissionais ou vão para as universidades, um dia vão estar inseridos no mercado de trabalho. E aí, todo este percurso que está para trás vai dar frutos. Eu agradeço a vossa presença nesta conversa, espero que o nosso propósito aqui também tenha sido cumprido e, quanto assim já sabe, pode continuar a acompanhar as nossas talks no Brands Channel. Obrigada pela preferência.